pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio do Fala Flaviana, eu sou a gestora pedagógica do Colégio Modelo. E nesse terceiro episódio, dando continuidade ao assunto das enchentes no Rio Grande do Sul, eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a professora Lucilene. Lu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui, né? Nesses primeiros episódios desse nosso programa, que a gente está cheio aí de energia, né? Para a gente falar sobre acontecimentos, né? Contextualização aí do nosso país e situações que chegam tão próximo da gente, né? Exatamente. A Lu, que a gente chama de Lu, é a nossa professora de língua portuguesa aqui do Colégio Modelo, né? E a Lu é gaúcha, gente, né? Então, tudo isso que aconteceu com o Rio Grande do Sul impactou muito você, eu acredito, muito, né? Muito. Minha família, como um todo, né? Porque vocês vivem lá. Né? A minha família inteira ainda mora lá, né? Primeiro, eu agradecer o convite, muito honrada em vir falar desse assunto, né? Apesar de ser um assunto triste, mas é necessário. Mesmo porque já se passaram aí quase 2 meses e não acabou, né? Então, como eu estava falando, minha família é toda gaúcha, todo mundo mora lá. A gente mora a uns 200 quilômetros de Porto Alegre, onde aconteceu a tragédia lá, mas foram afetados tanto quanto lá, né? Porque acabou que as pessoas acabaram migrando para o litoral e acabou chegando, né, lá em Torres, assim. Mas foi assim, nos primeiros dias eu fiquei muito desolada, porque pessoas que eu conhecia eu não conseguia contato, não sabia como é que estavam, porque apesar de morar a 200 quilômetros, né, de distância, tinha pessoas que eu conhecia que moravam na região que foi bem afetada. E como você estando distante de lá, né, mas fazendo parte, né, como que você se solidarizou? O que você fez, né, para poder, porque a vontade é estar lá, é estar ajudando, né, Lu? Como que você se portou nesse momento? Como que foi para você emocionalmente? Nossa, foi... né? Porque você quer ajudar, você quer estar próximo. Você acaba se desestruturando, né? Porque você vê aquela situação, você quer estar lá, não pode. Né? Até comentei com você um dia, disse, ai, vontade de colocar a mochila nas costas e ir. Mas claro, tinha meus compromissos, as minhas coisas, não fui, mas foi onde a gente começou a trabalhar dentro da escola, essas campanhas que a gente faz, que graças a Deus aqui é permissível fazer esse tipo de coisa, né? E apoia a gente fazer. Aí foi acalmando o coração. Mas a vontade era de estar lá, muito difícil, né? Depois que eu comecei a receber informações, notícias desses meus conhecidos, aí foi acalmando mais um pouco ali. Mas não diminuiu, né? Eu chorei muitos dias. Às vezes estava vindo para cá, vindo trabalhar, escutava a rádio contando a quantidade de mortos, o que aconteceu. Nossa, bem pesado, assim. E se eu que já estava longe, estava assim, eu não consegui mensurar essa dor nas pessoas que estavam lá, né? Muito triste, foi muito triste mesmo. Lu, a gente sabe desse histórico do Rio Grande do Sul com as enchentes, né? Sim. Conversamos no primeiro programa com o professor no Radiogeografia, entendendo mais sobre essa perspectiva, né? E falamos sobre, olha, isso acontece, né? Já tinha um planejamento para que não chegasse a acontecer uma tragédia desse porte. Faltou cuidado, faltou manutenção, faltou planejamento, né? Como disse o professor Nohar, muito mais o homem enquanto líder e cuidador, né, de uma comunidade ali, do que o homem enquanto destruidor do meio ambiente, digamos assim. Exatamente. Né? Então, se impactou demais. Você, mesmo sabendo que isso acontece, que vira e mexe tem uma enchente que atinge um bairro ou outro lá, você tinha noção ou imaginava que um dia isso poderia acontecer? Olha, Flá, não, de forma nenhuma, assim. Quando eu era criança, a gente morava numa casa que a gente teve até o ano passado, que era 1 quadra do rio e 4 quadras do mar. Eu lembro de 2 vezes uma enchente que eu vi, que chegou até as primeiras quadras, assim, mas não chegou na minha casa. E eu lembro que eu era criança, eu fui na casa de um amigo do meu pai tirar água da garagem, que a garagem era subterrânea, a gente foi tirar água lá. E uma vez que eu fui visitar a casa da minha avó, que era mais na beira do rio, e tinha uma tábua, assim, que era a entrada da casa. E sempre que aquela tábua estava fora, eu sabia que tinha entrado água ali. Hoje que eu lembro disso, eu disse, nossa, tinha enchente já na minha infância, eu tenho 45 anos, né? E depois que aconteceu, eu comecei a ver as notícias e em 1941 já tinha acontecido, em Porto Alegre, né? E aí a gente vê essa questão da manutenção. E aí conectei com outra coisa. Eu fui para Minas em janeiro e a gente foi conhecer aquela barragem de Furnas.
E a gente começou a conversar com o guia, aí eu perguntei, mas funciona? Essas comportas, elas abrem e fecham? Sim, é feita uma manutenção, não sei se mensal, se trimestral ali. Sim, eles liberam a água para ver se está funcionando. Né? Então, assim, eu nunca tinha imaginado que podia acontecer uma coisa nessa proporção. Porque chuva a gente sabe que tem, que é época e tudo, mas não dessa forma, assim. Assim, foi realmente uma tragédia, né? E não foi uma tragédia anunciada a olhos vistos, né? A gente foi pego de surpresa, todos nós. É muito impactante, né? Demais. Ô Lu, aí trazendo um pouquinho aí para a realidade, né? Você conhece muitas pessoas, Sim. você teve contato com essas pessoas, né? Você se colocou no lugar porque você já esteve naquele local, Sim. você viveu, a tua história tá lá, Isso. né? Mas você tá aqui, você tá bem. Tô né? bem. Enquanto professora, enquanto educadora, né? O que você conseguiu trazer de tudo isso e abordar com os seus alunos, né? Para pensar sobre, para refletir sobre, como que foi esse... Porque a escola aqui é muito dinâmica, Sim. né? A gente muito contextualiza. Você como professora e como uma gaúcha, né? O quanto isso trouxe de impacto nas suas aulas, nos seus conteúdos, na sua relação com seus alunos, nos projetos de vida que você trabalha brilhantemente com eles. O que isso trouxe para o aprendizado deles? Olha, Flaviana, foi muito legal porque, como eu tenho esses alunos já há muito tempo, quando eles viram o que aconteceu, eles logo já perguntaram como está a sua família. Eles já sabiam que eu era gaúcha e Olha vieram a me questionar. compaixão e a empatia que a Exato, gente que a falou gente com a trabalha. Milton no nosso último episódio, Olha, né? que bacana, né? E aí eles vieram, professora, como é que tá a sua família? Como é que tá lá? Já me segurava para não chorar, porque, né, naqueles primeiros momentos ali. E realmente, eu trazia esse conhecimento para eles, né, as informações que eu tinha, né, porque eu tinha uma amiga que ficou 20 dias lá, como médica. Ela foi voluntária, ficou 20 dias, conseguiu uma carreta, montou um hospital de campanha, depois doou tudo que ela conseguiu para os hospitais do exército, enfim. Né? Tive outros amigos que fizeram outras campanhas ali, e aí eu podia trazer a informação de lá para cá, né? E aí a gente começou a trocar. Daí comecei a descobrir que a família de fulano foi lá levar água, não sei quem juntou não sei quanto de roupa. Então foi muito bacana, até porque estimulou eles quando, né, eu conversei com você para fazer a campanha das crianças. Porque eles estavam recebendo calçados, estavam recebendo o básico, né? E aí quando eu tive a ideia de fazer, vamos fazer uma campanha para fazer um agrado para essas crianças, eles aceitaram de pronto. E eu recebi muita doação. A gente conseguiu enviar mais de 500 kits de doce, biscoito, né, outras coisas, absorvente, bolacha doce salgada. Para mandar para lá, a gente foi mais de 20 caixas, né, que foi enviada pelo Grupo Escoteiro. Então, essas informações, trabalhando dentro do projeto de vida, com a questão da empatia, da solidariedade, eles ficaram totalmente envolvidos, assim. E eu vi mesmo um interesse pelo assunto, querer saber como fazer para ajudar, principalmente, né? A gente conseguiu desenvolver aqui, né, muitos trabalhos com os nossos alunos. Também comentei no nosso outro episódio que os nossos alunos do Ensino Fundamental 1 escreveram cartinhas para crianças de outras escolas, né? Agora essas crianças estão respondendo, vai chegar as cartas para cá. Então, né, além da gente estar trabalhando a empatia, né, o pensamento positivo, a gente também trabalhou linguagem, né, Lu? Eu trabalhei também as cartinhas com eles, né? Inclusive, isso foi mais com o nono ano e o ensino médio. Eles escreveram cartinhas, uns colocaram no WhatsApp, contato, com a esperança de em algum momento, né, ter esse contato com eles. Pode ser que aconteça, a gente não sabe como é que, para quem chegaram essas cartinhas, né? Então, trabalhar a linguagem escrita, de solidariedade, a gente fala sempre muito que é uma carta de motivação. Isso. A gente trabalhou uma carta de motivação, que ia passar, que esse momento ia mudar, que de repente poderia ter um novo caminho melhor, inclusive, para eles. Não olhar só para o lado ruim, né? Vamos tentar olhar para um outro caminho que seja melhor. Uma outra perspectiva, né? De tudo isso que aconteceu. Isso. E Lu, o que você pensa, né, sobre como que a gente, enquanto escola, enquanto vizinhos da mesma região, ter família lá, muitos têm famílias lá, conhecem pessoas, como que a gente pode ajudar daqui para frente? Porque a gente fez todo um movimento para suprir a necessidade do momento, roupa, água, medicação, enfim, né, alimentação.
De agora em diante, Lu, o que você acha que a gente pode contribuir para essas pessoas? Olha, a parte física, digamos, de alimento, roupa, eu percebi que foi uma onda imensa, né? O que eles precisam? Eu acredito que agora é amor, né? A gente oferecer um pouco mais de amor para eles. Também eu vi, um desses amigos meus que moravam dos maiores bairros mais afetados ali, eles ainda não conseguiram emprego. Eles não conseguem voltar para o trabalho. Não tem trabalho. Não tem trabalho. Não tem casa, não tem trabalho. E eles ainda estão recebendo ainda doações, né? Por mais que já tenham recebido, continuam recebendo cesta básica, roupa, porque eles não têm. Tem gente que ainda está nos abrigos, né? Então, assim, a gente oferecer, continuar sendo solidário, né? Porque eu digo que o amor em forma de solidariedade, oferecendo ainda essas necessidades básicas, como higiene, limpeza, isso eu acho que se a gente puder continuar fazendo, eu não sei quanto tempo isso ainda vai durar, né? Eu tenho um amigo que perdeu a casa inteira. A casa dele era de madeira, ficou o telhado de fora, tá num abrigo, não sabe quando vai conseguir reconstruir a casa dele, né? Como a gente pode ajudar, né, essas pessoas, né? Exatamente. A passar por essa na verdade, assim, a parte difícil. emocional, eu acho que vai muito tempo. Porque mexeu com as memórias, né? As lembranças. Uma pessoa que perde a casa inteira. Perde o quê, né? Perde a sua história ali. Né? Quantos objetos a gente tem na nossa casa, lá na sua casa, na minha, que a gente guarda de lembrança da infância, de um filho que nasceu. Gente, eles foi embora. Não tem mais o que recuperar dali. Né? Hoje, então, como eu digo, amor em forma de solidariedade, a gente continuar doando, né, em forma de dinheiro, em formas físicas, porque ainda tem campanhas, né, por aí fazendo para eles, né, e o emocional que a gente pode fazer é rezar, porque hoje eles têm que procurar, tem que ter, né, um atendimento especializado, porque isso não vai ser fácil para eles, né. Difícil. A gente não pode deixar esquecer, né, gente? Passou a tragédia, esqueceu. Não, mas o que ficou dessa tragédia, né? Como a gente pode ajudar? E aquilo que eu falo, enquanto instituição de ensino, né? A gente está sempre pensando em como poder transformar as pessoas em pessoas mais solidárias, né? Em cidadãos do bem, empatia, que tenha mais empatia. Isso é uma preocupação que a gente tem aqui dentro da escola, sim, né? A gente ouve na fala de vocês, a gente convive, mas ouve na fala de vocês. É a professora de português falando, é o professor de geografia falando, é o professor de socioemocional falando, né? O quanto a gente se preocupa. Lu, agora deixa um recado então para essas pessoas do Rio Grande do Sul. Pessoal, então assim, eu desejo que isso passe logo, que vocês consigam se recuperar brevemente, né? E que a organização da vida venha mais rápido, né? Quero muito que isso... a gente não pode dizer que sirva como aprendizado, porque, coitados, não tem, né, assim, nem o que dizer. Mas que eles superem isso logo, que a gente está com eles, né? O país inteiro esteve e a gente não vai esquecer que isso está acontecendo. Por mais que a gente não saiba quando vai acabar, que a gente está aqui, né? A escola está aqui enquanto instituição para poder que a ajudar. gente pode ajudar, que a gente né? pode ajudar, a gente vai continuar. Pode trazer para os nossos alunos e para a nossa comunidade. Isso aí. Gente, eu quero aproveitar para agradecer a minha comunidade, né? As nossas famílias do Colégio Modelo, o quanto elas foram, né, solidárias, né? A gente conseguiu arrecadar muita coisa para mandar. O quanto as crianças entregaram de amor, de energia positiva nessas cartinhas que foram para essas escolas do Rio Grande do Sul. Eu recebi a devolutiva, né? Eles agradeceram demais. Isso foi muito importante para as crianças, né? Sim. Saberem que algumas crianças de uma escola do Paraná estavam preocupadas com eles, né? Então eu quero agradecer a minha comunidade. Isso que nós discutimos aqui nesses 3 episódios, gente, é um contexto real, todo mundo viveu, né? Mas o quanto a escola pode usar toda essa contextualização, essa história, esses acontecimentos, para fazer com que os nossos alunos, né, estejam cada vez mais conectados à realidade, críticos para resolver problemas, né? Estão desenvolvendo aí toda a questão da empatia, da solidariedade, né? O quanto uma tragédia pode também ser benéfica para a gente poder trabalhar com os nossos alunos para que eles sejam cada vez melhores e que isso não volte a se repetir, ou que eles sejam, né, muito mais parceiros. Né, Flaviana? Também tem a ver com a questão da consciência ecológica, também tem humana, a ver humana, né? A construção do ser humano, né? Porque quando a gente coloca eles dentro de um contexto que eles não estão, eles vendo de fora, independente de não estar vendo aquilo, eles podem exercitar empatia ali, se colocar no lugar daquele que está vivendo
e fazer alguma coisa, e tomar alguma atitude, resolver um problema. Né? E quando saírem daqui da escola, Sim. né, eles vão ser profissionais. O quanto eles podem se tornar melhores profissionais para poder liderar uma cidade, liderar um país, ter uma voz ativa, para pedir mais cuidado, para exigir. E até mesmo ter um pouco de autonomia de acordo com a profissão que eles vão ter. Isso, Né? isso. Utilizar a profissão deles para trabalhar essas questões, empatia, solidariedade. Quantos profissionais fazem isso? Né? Como essa minha amiga lá, que é médica, ela largou a casa dela, o consultório dela por 20 dias e foi lá se doar. Né? Ficou 20 dias lá, dia e noite, aí depois foi revezando, montando, até que ela teve que ir embora, daí ela conseguiu uma carreta, montou uma, não desistiu, montou o hospital de campanha, ficou mais tempo lá, e aí depois que já tinha reduzido um pouco né, o trabalho, ela voltou para casa, ela disse, eu queria ficar mais. Isso é grandioso, É muito né? demais, Um grande valor, nossa, né? Exatamente. Lu, muito obrigada pela tua contribuição, né, pelo teu discurso. A gente também fica comovido pela tua história, pelos teus amigos que estão lá, né? A gente tá um pouco mais próximo de você. A gente sabe quanto para você foi difícil. Nossa, tudo isso, né? E agradeço demais a tua contribuição. Então, comunidade, muito obrigada. E quero reforçar mais uma vez aqui para vocês o quanto, assim, eu tenho orgulho de ter uma equipe como vocês, né? Todo mundo que sentou aqui fala sobre o amor na vida, amor às pessoas, a preocupação, né? Quanto nós temos esse olhar de cuidado, né? Então, eu, enquanto gestora da escola, eu fico extremamente orgulhosa de saber que eu tenho pessoas tão boas aqui, né? Ajudando os nossos alunos a se desenvolverem, a se tornarem pessoas melhores, né? Fortalecendo aquilo que é ensinado em casa. Exatamente, a formação humana. Formação humana. Gente, muito obrigada. Logo nós vamos voltar com novos assuntos, né? Debatendo novos assuntos que estão acontecendo aí na atualidade, né? Trazendo para o foco de desenvolvimento de pessoas, né? E como a escola pode contribuir com tudo isso. Muito obrigada, Lu. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Né? Por tudo que você desenvolve aqui dentro da escola, contribuindo aí para essa qualidade aí de ensino. Que a gente busca que todo a gente, dia. Né? Busca, que a gente atinge e quer cada vez mais, né? Isso aí, obrigada a você. Pessoal, muito obrigada por estar com a gente. E aguardem que logo a gente vai ter muito assunto bacana para poder dialogar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima.